Agora 8h52, de volta aqui no Jornal Gente, acionando agora ao vivo a repórter da Rádio Bandeirantes, Mayra de Jaimo, que vai nos contar o que é que está acontecendo no centro de São Paulo, com estabelecimentos comerciais sendo vandalizados. O que é que já se sabe sobre isso, Mayra? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos aí da bancada e para o pessoal que nos acompanha. Pois é, Thaís. Então, ontem, por volta das 8 horas da noite, um grupo de pelo menos 6 entregadores de aplicativo vandalizou uma unidade do McDonald's na Avenida Ipiranga, no centro histórico de São Paulo. A gente tem imagens que mostram, inclusive, objetos sendo arremessados contra esse estabelecimento, pedaços de madeira, de metal. E as imagens também mostram alguns policiais militares assistindo o tumulto, mas sem intervir na situação. A gente já entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para pedir explicações sobre essa não ação, digamos assim, dos policiais e também para entender o que aconteceu ali, mas até agora não tivemos resposta. Lembrando que no domingo, no fim da tarde, uma outra ocorrência aconteceu bem ali perto, no cruzamento da Avenida Ipiranga com a São João. Um suspeito estava tentando ali realizar um roubo quando foi detido por populares, agredido e levado para dentro do Bar Brahma. Aí outros suspeitos, para tentar libertar o comparsa, começaram a vandalizar um carro e também a tirar objetos contra o bar. Ontem os policiais do 3º DP foram até o local para coletar imagens e também para pedir que o gerente do estabelecimento faça o boletim de ocorrência que até então não havia sido feito. Então, em um curto espaço de tempo, 2 estabelecimentos vandalizados no centro de São Paulo. Thaís. Os proprietários aí do Bar Brahma, que é um bar para lá de tradicional, na esquina da Ipiranga com a São João, não precisa nem falar, né, da importância desse equipamento para o centro de São Paulo, local histórico, né? Tem até uma estátua do Dona Irã Barbosa ali, que vai ser homenageado aí em filmes pela história que tem no centro de São Paulo. Aí é o seguinte, um cliente, né, do Bar Brahma, no domingo, estava lá quando foi abordado por um desses nóias, esses bandidos aí que ficam perambulando pelo centro de São Paulo. Ele, claro, foi defendido pelos seguranças do Bar Brahma, que espantaram o bandido dali e não tiveram tempo de chamar a polícia para que ele pudesse ser levado para uma delegacia. Ele ficou revoltado e chamou os comparsas, os outros nóias aí. Tudo isso aí é tudo nóia do centro de São Paulo, tudo bandido. E aí eles foram lá e resolveram atacar o estabelecimento com pedras. As imagens gravaram tudo e mostraram o que aconteceu. O que a gente precisa, viu, Cláudio, Tiraram Thaís? um desses cones de sinalização, não é, Pedro? Também jogaram um cone que ficou preso lá na fachada. Imagina o pânico se você está ali num estabelecimento, Nossa, almoçando com a sua família e de repente vem um grupo de 7, 8 pessoas atirando tudo que tem nas mãos dentro do bar. Que é isso? E é isso que a gente precisa fazer, viu, Thaís? Nós, cidadãos de bem, precisamos ir para o centro de São Paulo. A população de bem precisa começar a ocupar essas áreas. E para isso, a polícia precisa garantir segurança. Porque se o cidadão de bem começar a ocupar o centro, lotar esses restaurantes todos, nós somos muito maiores do que eles. Nós vamos conseguir certamente vencer essa guerra. A polícia precisa colocar, como acontece em todo local do mundo, policial 24 horas, posicionado de forma estratégica nos principais cruzamentos aí do centro, onde há essa atividade. Se a gente abandonar o centro e falar não vou mais para o centro porque lá tem isso aí, nós vamos perder essa guerra. Então a polícia garantindo a segurança, as pessoas precisam voltar para o centro, precisam ocupar. Tem tanto lugar legal no centro de São Paulo, tanta área bacana para você visitar, viu, Cláudio? Que aí nós não podemos nos render. O cidadão também tem uma parcela. Não estou falando para ninguém enfrentar esses criminosos. Estou falando para ocupar. E quem vai enfrentar essa criminalidade é a polícia. E aí depois tem um outro problema que é a justiça, que a gente fala daqui a pouco. Mas em primeiro momento é esse. É a polícia ocupar, prender esses bandidos e permitir que o cidadão possa ocupar o centro de São Paulo passeando. Tem tanto equipamento bonito, local histórico para ser visitado, bar, restaurante. Não podemos deixar essa guerra ser vencida por eles, não. Pois é, mas nós temos a polícia, como nos relatou a nossa excelente Mayra de Jaimo agora há pouco, a polícia assistiu a tudo e não fez nada. Quer dizer, quando a gente diz assim, cadê a polícia? Cadê a polícia mesmo, né? Não é só porque eles não estavam no local ou não passavam pelo local no momento. Não, estavam lá e não fizeram nada. Isso é que é inaceitável, né? Isso é inaceitável. Como é que o cidadão
investe tantos anos da sua força de trabalho, seja ele como o empreendedor ou o funcionário desse estabelecimento, para ficar sujeito a isso, sujeito a uma turba de bandidos, né, criminosos, né? De outro lado, se você for pensar sobre isso, né, você vai dizer, olha, a polícia meio que pode também estar meio enjoada disso, entendeu? Pega esses vagabundos, levam lá para audiência de custódia, eles são soltos na hora. Aliás, se não forem soltos, ainda na delegacia de polícia. Muitos desses casos, quando mesmo presos em flagrantes, esse tipo de vagabundo, de bandido covarde, quando chega na delegacia, eles saem antes que os policiais militares que os prenderam preencham os formulários lá do ato do flagrante, da prisão, etc. Eles já saem debochando dos policiais. Isso é frequente, tem sido frequente nas delegacias de polícia aqui do nosso país. É preciso todo mundo mudar de atitude. O Pedro tem toda a razão. A população não pode se deixar intimidar por esses vagabundos. Tem que ocupar o centro de São Paulo. A população é que tem que ocupar o centro de São Paulo. Aquilo não pode virar, como está virando, se transformando num reino absoluto da bandidagem, da criminalidade, viciados em drogas e coisas dessa natureza. A população tem que ocupar, mas a polícia militar precisa mudar a sua atitude, tanto quanto a magistratura, o Ministério Público. Todos têm que ter obrigações com relação a isso. Nós temos no Ministério Público ativistas. Esse ativismo também acaba contaminando, como já contaminou, grande parte da justiça brasileira. Fica todo mundo ali preocupadinho. Não, mas esses garotos são réus primários e tal. Duvido que sejam primários. Né? São tudo gente aí. Se pegar todos eles e identificar, a gente vai verificar aqui, podemos até noticiar se isso for feito, que todos terão dezenas de passagens, nenhuma ficagem, mas dezenas de passagens pela polícia. A mudança de atitude tem que ser de todos, da população, da polícia, do Ministério Público e principalmente da Justiça.